muito natural a gente sentir raiva do nosso filho. Por um momento de frustração, birra, um conflito emocional com ele, um momento que você está impaciente, passando por alguma coisa, é normal, é natural. A raiva é um sentimento natural. A gente cresceu ouvindo as pessoas falarem que era feio sentir raiva. Mas não, a raiva é um sentimento como qualquer outro. Olá, estamos na nossa pausa generosa de hoje. Seja muito bem-vinda. Aqui é um momento para você refletir sobre a sua maternidade e começar a mudar algumas posturas diante do seu filho. Antes de começar, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho para você receber as notificações em primeira mão. Curte esse vídeo e compartilha com aquela mãe amiga. Eu sou Lorena Vasconcelos, idealizadora aqui da Educação Generosa, e o episódio de hoje a gente vai falar sobre sinto raiva do meu filho. Você se identifica com essa frase? Em algum momento você sente raiva do seu filho? É muito natural a gente sentir raiva do nosso filho. Por um momento de frustração, um momento de birra, um conflito emocional com ele, um momento que você está impaciente, passando por alguma coisa, é normal, é natural. A raiva é um sentimento natural. A gente cresceu ouvindo as pessoas falarem que era feio sentir raiva. Mas não, a raiva é um sentimento como qualquer outro. E esse receio que a gente sente de estar com raiva do nosso filho vem muito das nossas crenças, do que a gente sempre ouviu falar quando a gente era criança. E a gente pode modificar isso, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é o que é raiva. Vamos entender um pouquinho sobre esse sentimento, porque aí fica mais fácil depois vocês se acolherem no momento da raiva lá com o seu filho. Então, vamos lá. A raiva, ele é um sentimento que ele é derivado, teve a origem a partir de um outro sentimento, uma outra emoção negativa. Você se sentiu frustrada, você teve uma expectativa alta lá com seu filho, e aí aquilo originou a raiva em você. Então a raiva ela vem de um sentimento negativo. E aí as pessoas confundem muito com um sentimento que é inadequado, com algo que é feio, que é um erro, sentir raiva do nosso filho. E quanto mais você se frustra por esse sentimento, pior você fica diante lá do conflito emocional com o seu filho. Lorena, é possível sentir raiva e mesmo assim ficar consciente durante ali aquele momento, aquela birra? Sim, é total possível. Você pode sentir raiva do seu filho e ainda assim agir com ele de forma consciente. Isso é o que? Autoconhecimento, que eu tanto falo aqui no nosso perfil. Você precisa identificar essa emoção, trazer ela para sua consciência, porque a partir daí você consegue agir de forma mais respeitosa com o seu filho, de forma mais lúcida. Você vai saber o que você está fazendo, porque você teve conhecimento daquilo que você estava sentindo. Então, para a gente ter o controle na hora da raiva, a gente precisa entender que a gente está sentindo raiva, saber que a gente está sentindo raiva, acolher essa emoção também dentro da gente. Porque aí você vai conseguir agir com o seu filho de forma mais consciente. A raiva, assim como qualquer outro sentimento, vai exigir de você um pouco de cautela. Vamos lá, vamos imaginar aqui, você em algum momento da sua vida, você já se sentiu muito feliz, né? Já sentiu aquela explosão de felicidade por alguma notícia que você recebeu, algum presente que você ganhou. Lembra aí, tenta trazer um pouco na sua memória esse momento de felicidade, uma coisa que te deixou muito feliz na sua vida. Esse sentimento também de felicidade pediu de você um pouquinho de cautela, né? Porque qual é a vontade que a gente tem quando a gente tá feliz? Sai gritando, abraçando todo mundo na rua, pular de lugar alto. E a gente tem que ter um pouco de cautela também quando a gente tá nessa explosão de felicidade. Porque não é tudo que a gente vai poder fazer. A raiva é a mesma coisa, vai pedir de você cautela. A diferença é que a raiva traz impulsos negativos. Você provavelmente vai ter uma tendência maior de agir de forma negativa, impulsiva, desrespeitosa com o outro. Mas, assim como qualquer outro sentimento, você precisa ter um certo autocontrole com essa emoção. Essa conversa que a gente está tendo aqui, essa pausa generosa que a gente está tendo hoje, é uma oportunidade de você começar a refletir sobre as suas ações diante da raiva, tá? Entender o porquê que saber que você está sentindo a raiva é importante, qual é o melhor momento para se afastar. Tudo bem, identifiquei que eu tô com raiva aqui, isso daqui me frustrou, me deixou muito triste, chateada,
Qual é o momento que eu preciso me afastar? O primeiro passo é você identificar essa emoção e o segundo passo é você agir para controlar essa emoção, né? Ou você se afasta, não pode se afastar, você respira fundo, pega uma água. Existem várias técnicas, formas de você conseguir agir consciente apesar da raiva. E eu vou falar um pouquinho aqui mais pro final do vídeo. Eu lembro bem da primeira vez que eu consegui ter o controle emocional durante a raiva. E vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu acho que foi um pouco mais do que 2 anos, eu morava em outra cidade e era só eu e Liz a maior parte do dia, né? E eu tava na cozinha fazendo comida, arrumando as coisas na cozinha e Liz assistindo televisão na sala. Pelo menos era assim que eu imaginava, né? Que ela estava na sala sentadinha, bonitinha, assistindo televisão, o desenho que eu tinha colocado. E aí eu na cozinha disse, deixa eu ver Liz, né? Deixa eu ver se ela tá lá ainda no mesmo lugar que eu coloquei. Quando eu cheguei na sala, minha gente, ela tinha pego a minha maletinha de maquiagem. Quem tá aqui comigo há mais tempo vai lembrar desse episódio, porque foi marcante. Pelo menos pra mim foi, tá? Ela pegou a minha maleta de maquiagem, que estava já de fácil acesso pra ela no meu guarda-roupa, foi pra sala onde estava passando o desenho, e ali ela abriu tudo no sofá. Tudo. Foi base, pó, batom, tudo assim, ó. Tudo no sofá, passou no rosto. E nada mais serviu depois. Para vocês terem noção do estrago que foi. Não consegui salvar nada da minha maquiagem. Já não tinha muito na época e aí que eu não tinha mais nada mesmo. Quando eu cheguei na sala que eu vi aquela situação, o sofá todo sujo, eu não sabia nem por onde começar a limpar, o rosto de Liz todo cheio de maquiagem e eu não tinha mais uma peça de maquiagem para ser salva ali naquele momento. E foi que eu identifiquei que eu estava sentindo raiva. Eu já vinha estudando, eu já vinha praticando as ferramentas da educação generosa e naquele momento ali foi uma oportunidade de colocar em prática uma ferramenta muito poderosa, que é se afastar para respirar. Então, quando eu me deparei com a minha maquiagem já destruída, o meu sofá já todo sujo, Liz já toda suja de maquiagem, eu respirei fundo e voltei para a cozinha. Na mesma hora, gente, eu lembro como se fosse hoje. Na mesma da hora, eu me deparei com a cena e voltei para a cozinha. Respirei, bebi uma água e pensei no que é que eu ia fazer com aquilo, por onde eu ia começar, se era por Liz, se era pelo sofá, se era guardando as coisas, vendo o que sobrou. Eu não sabia, mas eu fui para a cozinha respirar. Eu não podia agir com ela, com aquele sentimento ali daquele primeiro momento. Então eu voltei para a cozinha, respirei, pensei no que é que eu poderia fazer. Gente, e quando a gente fala assim para se afastar no momento da raiva, não é que você vai precisar ficar 30 minutos, 1 hora lá afastado da criança, respirando, pensando na vida. Não. Isso passa e é questão de minutos, assim, ou segundos. A raiva, ela não tem uma duração muito grande. Vocês percebem que ela vai perdendo a força. Qual o momento que eu andei até a cozinha, eu já cheguei diferente naquele outro ambiente. Eu saí dali e consegui visualizar já a solução para aquilo. E isso foi diminuindo a explosão de raiva que veio no primeiro momento. Então, quando eu voltei para a sala, eu já estava melhor. Claro que eu ainda estava muito chateada, estava triste, estava frustrada, porque eu não imaginei que ela estaria fazendo aquilo. Mas aquela primeira emoção da raiva já não fazia mais parte de mim. Eu fui tendo mais consciência das minhas ações e do que eu estava sentindo. Então, comecem a colocar em prática aí essa ferramenta de se afastar para respirar no momento da raiva, que vocês vão ver grandes benefícios. Eu lembro também, como se fosse hoje, que foi o dia que deu aquela virada de chave. Eu pensei assim, como eu sou capaz de agir consciente. Sou muito capaz de agir consciente. Olha só o que eu fiz agora. Então, vocês conseguem perceber a sua evolução a partir do momento que você vai praticando as ferramentas da educação generosa. E são marcantes, assim, são momentos pontuais que você nunca vai esquecer. Porque é quando você vê que você é capaz de muita coisa, você é capaz de evoluir em benefício da sua relação com seu filho e até em benefício próprio, porque isso vai te ajudar nas outras relações que você tem também na sua vida. Se afastar para respirar é a ferramenta mais eficaz no momento da raiva, tá? Tem um momento que você não vai precisar se afastar, tem um momento que essa ferramenta não vai ser muito adequada, mas eu vou falar daqui pro final, tá? Vamos falar agora da eficácia dessa ferramenta, que foi o que marcou naquele momento lá que eu tive raiva de Liz, quando ela pegou minha maquiagem, destruiu tudo.
Então, naquele momento ali eu virei a chave. Eu disse, olha como eu sou capaz de agir consciente, mesmo estando com raiva. Tá? Entender a sua emoção, é saber que ela vai passar, ela não perdura muito tempo, assim como a felicidade, né? Lembra que eu fiz aqui essa comparação da raiva e a felicidade? Assim como a felicidade, que não dura muito tempo, a gente tem aquela explosão, depois a gente continua alegre, a gente continua bem, mas aquela explosão de felicidade também passa. A explosão da raiva também vai passar. E aí vocês precisam só identificar quando chega essa explosão, o que você vai fazer depois para ir diminuindo essa intensidade da raiva, tá? Essa intensidade do sentimento negativo daquele momento. A gente, quando fala sobre a raiva, sobre aplicar ferramentas, sobre se afastar no momento da raiva para agir mais consciente, a gente está falando que não é a raiva que vai educar seu filho, não é a raiva que vai disciplinar, que vai colocar limites, não é a raiva. O que educa uma criança é a sua calma, é a sua lucidez, é a sua consciência. Só assim você vai conseguir ensinar alguma coisa ao seu filho. Lá naquele dia, quando eu me afastei, fui para a cozinha, dei uma respirada, bebi água e voltei, eu consegui agir com mais consciência com Liz, a ponto de conseguir ensinar ela o que era certo e o que é errado. Né? Ela não sabia naquele momento que ela não podia fazer aquilo. Para ela estava ali se arrumando, bem, feliz, usando minhas coisas, porque ela via eu usando, então ela achou que poderia também usar. Então, naquele momento que eu voltei e consegui agir com mais consciência, naquele momento ali eu pude ensinar alguma coisa a ela. Agora, se eu tivesse uma postura ainda com o primeiro momento da raiva, provavelmente eu seria mais autoritária com ela, mais desrespeitosa com ela. Então, meu tom de voz, a minha postura, a minha expressão facial, tudo isso ia comunicar a ela que eu estava com raiva, que eu estava descontrolada. E assim a gente não consegue ensinar nada para a criança. A gente só ensina, a gente só educa quando a gente está consciente das nossas ações. Comecem a praticar isso, porque só assim você vai conseguir ensinar seu filho também a se acalmar, também a ter ferramentas de controle emocional. Ele vai ver que é possível, ainda com raiva, ainda chateado, tratar o outro com respeito, com empatia, com educação. Para a gente continuar refletindo sobre a raiva, eu queria que vocês pensassem assim: é melhor eu agir com raiva ou eu agir baseado na raiva? Né? Comecem a ter essa percepção aí do que é melhor, do que é mais eficaz para a sua relação a longo prazo com o seu filho. E aí, quando a gente fala sobre a raiva, muitas pessoas se identificam, né? Algumas mães chegaram para mim e falaram: educação generosa não é para mim. Eu não consigo ter paciência, eu sou muito estressada, eu tenho um temperamento mais intenso, eu explodo com meu filho, ajo com impulsividade. É meu, é da minha personalidade, educação generosa não é para mim. Se você está me assistindo, se você entendeu o que eu falei até agora, você é um ser humano racional, você consegue pensar, né? E é isso que nos difere dos animais, dos outros animais. A gente consegue pensar, raciocinar, e isso daí já te deixa um passo à frente para conseguir evoluir. Você consegue sim, a partir desse conhecimento e autoconhecimento, agir mais consciente durante a raiva. Será que existe alguma exceção que você deve sim agir apesar da raiva? Vamos lá? Imagina aí que seu filho tá com a tesoura na mão, a faca na mão, você não viu, ele já rasgou uma almofada sua, ele já cortou um documento importante. Imagina aí essa cena. Você já deve ter passado por isso, né? Aqui também já aconteceu. Mesmo com essa raiva, esse impacto da raiva no primeiro momento que você tá ali naquele conflito, você tá naquela situação com seu filho que te deixou com raiva, você precisa agir, né? Tirar ele do perigo, tirar um objeto da mão dele, fazer alguma coisa ali que tire ele do perigo. Então você precisa agir, ainda assim, no momento da explosão da raiva. Identificar que o seu filho ali está em um momento de perigo. Mas haja, claro, né, cuidando da integridade dele, porém tenha consciência do que você está sentindo, porque ali você tirou a tesoura, tirou a faca, tirou ele do alto, desceu ele da escada, você fez o que você deveria fazer e aí você retoma para você. Nossa, o que que tá me dominando aqui agora? O que que eu tô sentindo? Quais são os sintomas que eu tô sentindo? Isso aqui é raiva e isso é rápido, tá? Você pensa nisso rápido.
Então eu vou me afastar, vou pedir ajuda. Tem alguém aqui que eu possa pedir ajuda? Então, seu marido, uma tia, uma avó, olha aqui ele rapidinho que eu vou ali, vou no banheiro, vou na cozinha, vou beber uma água, preciso dar uma respirada, eu vou ali fora e volto. Só você vai identificar o momento que você precisa para se afastar do seu filho e voltar com mais consciência. Só você, não é ninguém, né? Não sou eu que vou dizer, olha, nesse exato momento, é você se conhecendo, sabendo até que ponto você consegue agir consciente e até que ponto você precisa pedir ajuda, se afastar. Então comecem esse processo de identificar as emoções, principalmente no momento do conflito, no momento lá da birra da criança, no momento que ele está fazendo alguma coisa que você não concorda, que você acha errado. Por que a gente fala tanto da importância de agir com consciência e lucidez no momento da raiva? Porque quando você age com raiva, quando você age com base nessa emoção, né? Quando você deixa essa emoção controlar ali o que você vai fazer, você está gerando desconexão com o seu filho. A raiva desconecta. É como se fosse mesmo assim um abismo, sabe? Abrindo o abismo entre você e seu filho. Se ele percebeu que você está com raiva, se você gritou, se você teve uma atitude explosiva, negativa naquele momento, automaticamente vai gerar essa desconexão. Imagina aí, você juntinho com ele, agiu com explosão, com impulsividade, você se afasta, cria mesmo esse abismo. E aí, gente, o que é que esse abismo leva? Leva à falta de confiança, leva ao medo, né? Então a criança vai automaticamente perceber que não pode confiar em você, que tem medo de você, né? Porque você, claro, é maior do que ela, você é a mãe dela, e aí causa um pouquinho de afastamento, de desconexão. Então é importante a gente começar a observar as nossas atitudes diante da raiva, porque a gente cuida da nossa relação com o nosso filho assim, tendo consciência das nossas ações e agindo em prol do respeito, respeitando a criança, entendendo qual é a necessidade da criança, acolhendo, validando, disciplinando no sentido de ensinar, de educar, estabelecendo limite junto com essa criança. É isso que a gente precisa fazer, tá? Para poder educar conforme a educação generosa. Mas agir com raiva gera desconexão. É um jeito errado da gente pensar que a gente precisa agir naquele exato momento que aconteceu o conflito. A gente tem essa crença. Se eu não agir agora, eu vou estar sendo negligente com a educação do meu filho. A gente tem essa crença, eu preciso agir agora para educar. Porque se eu deixar passar esse momento aqui, essa emoção, eu não vou educar, eu não vou ensinar. Isso é uma crença, isso é um mito. É a calma que educa, não é a raiva. Lembra sempre disso. Anota aí no papel. Pega um papelzinho, anota, cola no seu espelho, no seu guarda-roupa, na sua geladeira. Não é a raiva que educa, não é a raiva que vai ensinar alguma coisa ao seu filho. Então, se acalma, respira fundo, volta e ensina. Não tem problema você deixar passar alguns minutos, até você estar mais consciente das suas emoções para ir e agir. Tá bom? Então, algumas coisas que eu deixo aqui para vocês começarem a treinar a partir de hoje. Respirar, se afastar, pedir ajuda, sair do ambiente. Lembra lá do meu caso, né? Onde eu saí do ambiente, daquele ambiente conflituoso que estava me causando raiva. Eu saí, fui para a cozinha, fui para outro ambiente da casa. Respirei fundo, né? Mudei a minha consciência ali naquele momento. Consegui entender o que eu estava sentindo para poder voltar e agir de forma mais assertiva com Liz. Lembra desse exemplo? Então sai do ambiente, né? Se você não puder deixar a sua criança lá sozinha, leva ela, porque só o fato de você mudar de ambiente, você já vai conseguir mudar um pouquinho a sua emoção, certo? E aí ter mais sensibilidade na hora de educar o seu filho. Lembrem também que todas as emoções passam. Felicidade passa e raiva também passa. A raiva é muito mais sobre você do que sobre o seu filho, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e logo mais terá outra pausa generosa. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar seu like para ajudar o nosso canal e compartilha com aquela mãe amiga que você acha que precisa ouvir sobre isso e vamos espalhar a educação generosa pelo mundo.